Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia e eu vou aproveitar aqui, esperei sair a resultado da decisão do Copom, queda de juros de 0,50%, caiu para 3,75% ao ano, menor taxa histórica, já era no 4,25, já era antes no 4,50, enfim, a gente já vem aí de um recorde de várias taxas de juros menores da história e a gente vai falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre isso, principalmente porque que o Copom está baixando tanto taxa de juro e a economia não consegue reagir. A gente vê aí crescimentos de PIB baixos ao longo do tempo. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, para quem não sabe, tá, eu vou tentar dar uma palhinha rápida sobre o que é essa questão da taxa de juros. A taxa de juros Selic é uma taxa que o Copom ele define. São 8 reuniões anuais, mais ou menos de 45 em 45 dias, e essa taxa ela acaba definindo todas as outras taxas que existem aí no Brasil, inclusive a do Tesouro Direto que você paga, ou se não do CDI, né, que é aquela taxa interbancária, por exemplo. Então, se tem uma empresa que pega um empréstimo, a CDI mais 1%, depende da Selic. Essa empresa hoje estaria pagando mais barato. Qual é a grande questão de você ter uma taxa de juros menor, tá? Dentro da teoria da economia normal, né? A grande questão da gente ter uma taxa de juros baixa é o seguinte: você tem uma empresa, vamos imaginar que essa empresa, pode botar o nome que você quiser, vamos imaginar que seja a Hypera, por exemplo. A Hypera ou a Eng, que aí tem mais gente que tem a Eng, por exemplo, na carteira. Vamos imaginar que a Eng tenha 3 projetos. Um dos projetos tem uma taxa de retorno de 12%, o outro tem uma taxa de retorno de 10% e outro tem uma taxa de retorno de 7%. Aí, hoje a Selic está agora a 3,75. Vamos imaginar que a Eng consiga pegar aí um empréstimo a 4,50, CDI mais 0,75. Hoje ela consegue fazer os 3 projetos se ela quiser. Ela consegue fazer o de 12%, o de 10% e o de 7%. Quando a taxa estava lá em 6,5%, se ela pegasse o empréstimo por 7,5%, ela só teria condição de fazer o de 12% e o de 10%. O de 7% ela não conseguiria fazer. Então a ideia é a seguinte: a ideia é fazer com que quanto menor a taxa de juros, mais projetos são desengavetados, mais empresas investem no Brasil, com isso gera mais emprego, gira mais economia, a renda das pessoas melhora e tem o crescimento. Na teoria é lindo, né? E a gente está vendo que isso não está acontecendo. Então vamos entrar agora em alguns detalhes que são importantes. Vamos pegar aqui primeiro o risco Brasil. Bom, esse aqui é um dos tipos de risco Brasil, esse aqui a fonte é o JP Morgan, né? O ENB+, risco Brasil, é um índice baseado nos bônus de títulos de dívidas emitidos pelos países emergentes, mostra os retornos financeiros obtidos a cada dia por uma carteira selecionada de títulos desses países. Aqui eu estou pegando o do Brasil, né? Essa frequência aqui é diária, todo dia tem a atualização, de 29 de abril de 94 até 17 de março de 2020. Eu estou gravando já dia 18 de março, hoje teve inclusive um circuit breaker, então muito provavelmente o risco Brasil vai ter aumentado no dia de hoje. Se vocês olharem aqui os últimos 12 meses, vocês vão ver que esse risco Brasil ficou se movimentando aqui, ó, entre 200 e 250 pontos. O que significa isso? Significa que um investidor estrangeiro precisava ter uma remuneração em torno de 2%, 200 pontos, a 2,5%, 250 pontos acima dos Estados Unidos, acima daqueles títulos que eles compram lá nos Estados Unidos. Nos últimos dias, a gente vê aqui que esse valor aumentou muito, ó, 374 pontos, 395, 335, 367, e eu tenho absoluta certeza que o 18/3, depois desse circuit breaker e com a alta das taxas de juros futuras do Brasil, isso aqui deve vir em torno de 410, 420. Então, qual a grande questão? Se os investidores estrangeiros eles precisam de 4
4,10 ou 4% acima dos títulos dos Estados Unidos, e o título dos Estados Unidos está entre 0 e 0,25, o que a gente tem? A gente tem que agora a gente tem um título de 3,75, logo não vale a pena para o investidor estrangeiro investir no Brasil. Tá? Esse é o racional. O investidor estrangeiro ele já estaria propenso a investir nos Estados Unidos, mas estando inclusive abaixo do risco Brasil, ele não tem mais interesse nenhum de ficar no Brasil. Então o que vai acontecer? Vai continuar tendo uma saída de recursos do Brasil, a gente vai continuar a ver um dólar em alta, então esse dólar que hoje bateu em 5,19, 5,20, que se você pensar, ele racionalmente ele não deveria estar acima de 4,05, se a gente pegar a diferença de inflação entre os dois países desde o início do real, e a gente vê que ele provavelmente vai chegar, por exemplo, em R$6, talvez depois em 7, e por aí vai. E aí a grande questão que eu pergunto é exatamente essa, porque para uma empresa fazer um investimento grande, né, que vai fazer aquela questão da teoria dar certo, ela precisa ter confiança e ela precisa ter perpetuidade. Não adianta você ter um investimento maravilhoso, igual a PetroRio, por exemplo, tinha, com uma taxa de retorno enorme, 25%, por exemplo, com barril de petróleo a 60, se o barril de petróleo cai para 30, ela tem uma taxa de retorno negativa. Né? Então a gente não pode pegar e imaginar assim, uma empresa vai fazer um investimento, mas ela não tem confiança que isso vai continuar para a perpetuidade. E aí trava-se os investimentos, não aumenta a capacidade produtiva, o Brasil não cresce. Tá? Outra questão também que é importante é a seguinte, vamos imaginar uma empresa que traga máquinas ou equipamentos de fora, que são a maioria. Infelizmente, o Brasil não consegue produzir máquinas e equipamentos. O Brasil ainda é um exportador de produtos primários, infelizmente, e importa produtos manufaturados. Então, vamos imaginar, sei lá, vamos pegar a Fleury, por exemplo. Ela tem que comprar 1.000 máquinas qualquer de exames que custam $10 mil cada uma. Então, ela vai fazer um investimento, por exemplo, de $10 milhões. Vamos imaginar que ela vai precisar fazer isso. Aí $10 milhões no início do ano eram R$40 milhões. Hoje já são R$52 milhões quando eu estou gravando. O que vocês acham que a Fleury preferiria? Fazer um investimento de R$40 milhões, pagando uma taxa de juros de 7% ao ano, por exemplo, um CDI mais 1 com a Selic a 6, ou um investimento de R$52 milhões, por exemplo, com uma taxa de 4,5% ou 5% com CDI mais 1 também nessa taxa de 3,75%. Essa é que é a grande questão, quer dizer, o Brasil ele abaixa a taxa de juro para tentar ter mais crédito para as pessoas, para tentar fazer com que o crédito seja melhor para as empresas, só que essas máquinas e equipamentos vêm de fora. E vindo de fora, elas são cotadas em dólar. E como elas são cotadas em dólar, o valor em real está maior. Então, as empresas têm que importar essas máquinas, elas precisam vender depois e ter receita em real. Então, acaba que não é interessante trazer a máquina por causa do aumento do dólar. Tá? E por que o governo está fazendo isso? Por que o governo está sendo tão displicente com o dólar? E aí eu tenho uma teoria minha, né? Uma teoria que é a seguinte... O ministro da Economia, né, infelizmente em 2020, ele parece que perdeu um pouco o rumo e ele está tratando o Brasil como se fosse uma empresa dele. Então, ele tem uma empresa, entre aspas, né, que é o Brasil, que tem custo de dívida em reais, porque o custo da dívida do Brasil, os títulos, né, a maior parte é dívida interna, a dívida externa é pequena do Brasil hoje, então a maior parte dessas dívidas tem custo atrelado ao CDI ou à inflação, principalmente IPCA. Algumas também são pré-fixadas, mas basicamente CDI e IPCA. E o dinheiro que o Brasil tem, as reservas monetárias do Brasil, elas são cotadas em dólar. Então, na hora que você tem 380 bilhões ou 360 bilhões de dólares em reservas monetárias e você tem uma dívida lá de 5 trilhões de reais, por exemplo, você, na hora que você tem uma inflação que sobe 3%, que você tem um CDI 3%, e você tem um dólar que sobe 30% em um trimestre, essa diferença, ela diminui. Mesmo que você gere déficit, mesmo que você gaste mais do que você arrecada. Então, numa
coisa louca, tá? Vamos imaginar, por exemplo, o dólar a R$20, por exemplo. Se você tem 300 bilhões de dólares em reserva, você passa a ter 6 trilhões. A mesma quantidade de dívida, por exemplo, do Brasil, se crescer aí um pouco o déficit, mais o CDI ou o IPCA, por exemplo, daqui a um tempo. E aí o que você tem? Você tem 6 trilhões de um lado, 6 trilhões do outro, compensa, é como se a reserva fosse suficiente para pagar a dívida. Esse é um racional que funciona com a empresa. Eu não acho que o dólar vai chegar em R$20, tá, gente? Foi só para fazer um exemplo, mostrar para vocês como é que uma coisa equilibraria a outra e como hoje para o Brasil, como país, como governo, né, seria interessante o dólar subir porque eles podem fazer déficit e mesmo assim diminuir essa diferença entre dívida e valor que o Brasil tem. A dívida líquida do Brasil acaba diminuindo, mesmo você gerando déficit. Então, o que acontece é, eu acredito que essas medidas de redução de juros estão completamente equivocadas. Essas reduções de juros, elas são feitas para reaquecer a economia num cenário em que falta crédito e a gente não vê falta de crédito. A gente vê, inclusive, os bancos aumentaram ano passado 15% a dívida das famílias, por exemplo. A gente viu o Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil crescendo muito as carteiras de crédito de pessoas físicas. Esse ano era o ano de aumentar para as empresas, já não vai mais aumentar porque os investimentos ficaram travados, mesmo com taxa de juro baixo. Então, o que está acontecendo é que o remédio está sendo dado errado. Qual deveria ser o remédio hoje? O remédio hoje não deveria ser juros. Os juros deveriam ser maiores. O remédio hoje deveria ser corte de imposto. Principalmente corte de imposto para quem ganha menos, porque aí ia entrar o dinheiro na economia. Então, quer dizer, quer resolver hoje, você aumenta a limite da isenção do imposto de renda, você reduz imposto, por exemplo, para compras online, porque essas compras online são aquelas que vão ser feitas agora enquanto o pessoal está em quarentena. Você cria um ambiente propício para que a Magazine Luiza, o Carrefour, a própria Via Varejo online, enfim, empresas online possam vender mais, vender talvez até com desconto nesse período. Tipo, compre enquanto você está em casa, para você não pagar mais caro depois. As medidas deviam ser muito mais nesse sentido, de botar dinheiro no bolso da população, ao invés de baixar a taxa de juros, que sinceramente não vai mudar nada, igual não está mudando nada nos Estados Unidos, tanto que as 2 últimas quedas de juros foram seguidas de queda da Bolsa também, o contrário do que sempre se fala. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu peguei o histórico das taxas de juros, né, do Banco Central do Brasil e voltei lá em 2008 para a gente ver o que aconteceu com a taxa de juros naquele período. Naquele período a economia estava bastante aquecida e a gente vinha aqui de um período de alta dos juros, saindo de 11,25 até 13,75. Durante o período da crise, os juros foram subindo, certo? E aí sim, chegou um momento que a economia contraiu realmente, e aí sim faltava dinheiro na economia, faltava crédito e depois caiu. São crises diferentes, você não pode dar o mesmo remédio. A gente já estava com uma taxa de juros muito baixa, igual os Estados Unidos estava com uma taxa de juros muito baixa também, a Europa, o Japão, enfim, o mundo todo estava com taxa de juros muito baixa, e juro não é o que vai resolver essa crise atual. Na verdade, o capitalismo tem que aceitar que ele cresceu muito mais do que ele poderia ter crescido com a injeção de recursos e tem que aceitar que ele vai crescer menos por um bom tempo agora para adequar aos valores, né, que deveriam ter sido adequados lá atrás em 2008. Enfim, pessoal, obrigado por todo mundo estar assistindo. Ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas realmente não entra na minha cabeça esse aceite de cair juro e você aceitar que o dólar fique mais caro. Isso vai causar uma inflação no futuro, quem sabe até no final desse ano a gente já veja IPCA aí em torno de 5%. Abraço a todos, até a próxima. Espero que semana que vem com notícias melhores. Tchau, tchau.